A todos eu gostaria de refletir brevemente sobre alguns pontos, né? Deus e algumas verdades. Ponto 1. A existência de Deus independe de seu caráter. Então, qual seria esse ponto? Esse ponto seria a questão de que muitas pessoas falam assim, eu não acho que diante do sofrimento que existe no mundo, que isso, que aquilo, que Deus exista. Bom, quando a gente discute a existência de Deus, a gente não está definindo, isso é independente de ser bom ou mal, segundo os nossos critérios. Então, por exemplo, quando nós dizemos assim, só existe uma forma da vida ter tido origem. Tem que haver um ser que desenvolveu pelo menos primeiro ser vivo. Isso não tem a ver com o caráter de Deus, dele ser bom ou mal. Então é indiferente. Se for bom ou mal, vai ser indiferente para a existência dele. Qual é o grande problema que os evolucionistas, eu creio que os evolucionistas têm em relação a isso? É o seguinte, é um segundo raciocínio. Havendo a evolução conforme presumida, Deus é desnecessário e, portanto, não existe. Esse é um outro problema. Por quê? E veja, o fato de uma suposta evolução tornar Deus desnecessário não significa que ele não existe. Ele não existe. Simplesmente que não há necessidade da existência de um Deus havendo evolução. Só que aí tem outro problema. Se é necessário a existência por um ser capaz de ter planejado, desenvolvido, a evolução é desnecessária e, pelo raciocínio 2, não existe. Então veja, pelo mesmo raciocínio eu consigo chegar à conclusão de que a evolução não existe. Por quê? Porque segundo todas as informações que nós temos, a única forma do universo ter existido e da vida ter surgido é por meio de um ser inteligente. Bom, a partir do momento que eu tenho um ser inteligente capaz de fazer seres vivos, então a evolução é desnecessária. E, portanto, pelo mesmo critério, ela não existe, né? Mas veja, Deus se tornar desnecessário, apesar de não significar que ele existe, ele não existe, tá? Tornar Deus necessário significa, olha, tudo os seres podem ter se desenvolvido sem a necessidade de planejando isso. Por outro lado, por que talvez os evolucionistas tenham tanto medo em vincular a teoria da evolução à origem das coisas? Alguns evolucionistas têm falado assim, olha, tem necessidade. A evolução ela não se preocupa com a origem. Não é que ela não se preocupa com a origem, é lógico que ela vai se preocupar com a origem, porque se chegar à conclusão de que um ser é capaz de criar tudo que existe no universo, com toda essa capacidade, que o universo só pode existir com todas as complexidades do universo por meio de um ser inteligente, então a evolução se torna desnecessária. Se um ser é capaz de desenvolver todo esse universo e a primeira vida de um modo tão complexo que ela não possa ter surgido naturalmente, então a evolução se torna desnecessária. Então, esse acredito que seja o grande medo que eles possuem, né? E aí tem um quarto argumento, né? Algumas coisas que eles colocam assim, vamos colocar assim, a academia por revisão por pares, método científico, consenso, tem consenso sobre a evolução.
E, portanto, negar isso é negar a ciência. Então, primeira coisa, que ciência não deveria ser feita por maioria de votos, né? A gente sabe que revisão por pares, inclusive conforme alguns já têm mostrado, ela pode ser muito mais uma questão de conveniência do que necessariamente método científico. E segundo, se a revisão por pares comprovou se o método científico está sendo seguido, por que tanto medo de apresentar os fatos? Por que tanto medo de discutir os fatos? Porque as pessoas têm que ficar batendo nessa tecla. Ah, não, e negar isso é negar a evolução científica, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Especular sobre uma origem há bilhões de anos, que é uma grande especulação, é bem diferente de eu mostrar, por exemplo, que é possível fazer gasolina pelo petróleo. São coisas bem diferentes, né? Provar que um anti-inflamatório ajuda uma pessoa, provar que um antibiótico pode ajudar uma pessoa a recuperar em virtude de uma doença, isso não é a mesma coisa que não é a mesma, não pode ter o mesmo peso de especular sobre a origem dos seres há bilhões de anos. Então veja que existe uma confusão de propósito, né? Por fim, né, nesse vídeo, um argumento que eu vi recentemente, né? Há uma aparência de planejamento, assim como presumimos que temos controle sobre nosso corpo, mas não controlamos os batimentos cardíacos e outras coisas. Logo, não há planejamento. Então, é mais ou menos assim que a pessoa argumentou. Ela falou, olha, nós não temos condição de controlar, nós não podemos ficar sem respirar durante tempo. E aí fala, nós não temos controle sobre determinados movimentos, corpo, sobre determinadas circunstâncias. Isso não significa que nós não tenhamos controle sobre o nosso corpo. Aliás, para se falar em um ser humano controlar a si mesmo, ele precisa estar vivo. Para ele estar vivo, ele precisa respirar. O coração precisa bater, os órgãos precisam funcionar. Então, é absurda essa ideia de que, olha, já que eu não consigo fazer com que meu coração pare de bater, então eu não tenho controle sobre meu corpo. Uma coisa absurda, né? Para se ter controle do corpo, um controle consciente, um controle razoável do corpo, né? Mesmo um irrazoável para uma pessoa que queira prejudicar a vida, né? Uma pessoa pode acelerar ou diminuir os batimentos do coração. Ela pode, de repente, sair disparada aí, correndo, embestada, sem parar mesmo, vendo ali que aquilo está prejudicando. Então, ela pode até mesmo controlar o seu corpo no sentido de se prejudicar. Então, veja, é um argumento bastante estranho, né? Uma pessoa argumentar que isso seria uma evidência de que não há planejamento, só aparência de planejamento, né? No universo, em tudo que nós vemos na nossa realidade observável, dia, todas as coisas que exigem muito planejamento, tem uma complexidade muito grande, que demanda planejamento, demanda uma execução bem coordenada. Ela mostra para nós que ela precisa de um ser inteligente fazendo tudo. Da mesma forma, por isso que nós falamos da questão do universo, né? Não é um apelo à ignorância, pelo contrário, nós não estamos partindo da ignorância, do que nós não sabemos. Nós sabemos que o universo é extremamente complexo, nós sabemos que uma vida não pode ter surgido naturalmente, nós sabemos que é, é altamente, totalmente improvável, por mais que eles tentem especular, totalmente improvável que o primeiro ser tenha sobrevivido, tenha surgido e sobrevivido num ambiente que o permitiu sobreviver pelos próprios moldes. E sabemos que ainda que ele sobrevivesse, é altamente improvável que o primeiro ser unicelular, lá, uma protocélula, tenha se desenvolvido e chegado a um ser humano. Sabemos que existe uma série de improbabilidades atrapalhando isso. Então, aquilo que é passado para nós como científico é totalmente anti-científico. Nega a realidade observável, nega que houve que o planeta dá sinais de catástrofes. Então, por exemplo, quando se usa
os marcadores de tempo, né? Carbono 14 e por aí afora, né? E se desconsidera que isso, evidentemente, assim como nós temos, né, a evidência na nossa realidade, que alguns pressupostos que eles colocam são falhos, eles estão negando a própria realidade. Eles estão, de forma arbitrária, colocando assim, não, Deus não existe. Deus não existe, portanto, tem que ter acontecido dessa forma. Tem um livro, Análise Evolutiva de 2009, né, que ele chega a dizer assim, bom, se nós estamos aqui, é porque evoluímos. Então, ele não simplesmente diz assim, se nós estamos aqui, que seria o correto, né? Se nós estamos aqui é porque algo ocorreu, não necessariamente evoluímos. Aliás, diante de duas circunstâncias, o que nós temos que decidir pela mais coerente, pela mais provável. Qual é a mais provável? Que um ser tenha feito com que os seres existissem. Não é? Então, essa é a causa mais coerente de ser colocada. Mas, em nome de uma academia, em nome de um paradigma, um conjunto de paradigmas, etc., né? Nós vemos que, eu, por exemplo, considero que argumento de autoridade, e não só eu creio que muitas pessoas consideram que argumento de autoridade não é só uma pessoa falar sem base que ela não domina, que é de algo que ela não é formada. Se eu disser assim, argumento de autoridade é uma pessoa falar de algo que ela não é formada. É um absurdo. Uma pessoa pode não ser formalmente pode não ter estudado formalmente um assunto numa faculdade e dominar aquilo. Nós vemos muito isso, por exemplo, hackers e outras pessoas, né, que muitas vezes não vão para uma faculdade, universidade, ou não fazem um curso formal e tem proficiência. Aliás, nós temos exames de proficiência, por exemplo, em inglês. A pessoa não foi numa universidade e tal, mas ela tem o domínio, ela prova a sua capacidade pelo domínio. Então, simplesmente dizer que uma pessoa falar de algo que ela não é formada, sou formado em história, eu não posso falar de história. É um absurdo. Assim como dizer que uma pessoa que é formada em algo, ela tem que, pelo simples fato de ela ser formada em algo, nós devemos dar um peso maior no que ela está falando. É um absurdo. Então, eu uso muitas vezes o caso de uma empresa de engenharia. Tem uma parede torta caindo, vamos pegar lá a Torre de Pisa, né? E aí as empresas dizem assim, não, a melhor forma de se construir uma torre é daquela forma mesmo, é inclinada mesmo, é torta, né? Sendo que a gente sabe que existe um gasto ali constante para manter aquilo lá do jeito que está, né? Então, se você constrói a 90 graus, pelo menos é o que se entende, né? É muito mais durável. Se você faz uma casa e as paredes estão certinhas e você vê uma casa com a parede toda torta, acho que o nosso dia a dia mostra para nós que essa posição de uma empresa de engenharia dizer que uma parede torta é melhor é absurdo. Absurdo. Então, veja, assim como um médico, você vai a um médico e ele fala que você está com tosse, ele fala que você tem que cortar uma perna. Então, assim, você não vai considerar o peso da fala dele maior porque ele é um médico, médica, né? Isso é absurdo. São coisas absurdas que são colocadas e os evolucionistas eles não querem discutir as fragilidades da teoria evolutiva e não só isso. Cientistas, assim como qualquer outro ser humano, eles têm uma certa, vamos dizer assim, certo orgulho, né? Assim, como assim? Alguém que não é formado na minha área, em um determinado ponto, está com um argumento muito mais robusto, muito mais forte que o meu, não é, né? Às vezes a pessoa não admite isso, né? A pessoa é formada em matemática, então ela não admite que uma pessoa que não seja formada em matemática tem uma argumentação mais forte que a dela naquele assunto. Uma pessoa que é formada em direito, de repente, eu trabalho com isso, eu sou aquilo, né? Então, ela não admite que alguém tem uma argumentação melhor naquela área do direito que, né? E assim sucessivamente, formado em qualquer outra coisa, medicina, economia, né? História, química. Então, assim, principalmente hoje em dia que nós temos acesso a todo tipo de informação, é óbvio que podem haver pessoas não formadas em determinadas áreas que têm uma argumentação muito melhor que outras, formadas na área, né? Então, a mera formação, né? Mas aí um problema muito grave que eu vejo que não existe, está a tendência a não existir ciência, né? Formas assim. E os editores lá da Nature, Science, quanto mais eles percebem que a sociedade
aceita como verdade o que eles falam simplesmente porque eles são uma revista, entre aspas, tida como científica, opinião acadêmica, quanto mais as pessoas, né, se levantam e falam contra, que Jesus não existiu. Por que não existiu? Porque existe um consenso científico a respeito disso. O consenso dos estudiosos do assunto a respeito disso. Evolução é um fato. Por quê? Porque existe um consenso científico a respeito disso. Então, para que eles vão se preocupar? Se ninguém vai questionar o que eles falam. Então, eles podem fazer qualquer estudo, colocar qualquer coisa, as pessoas vão aceitar simplesmente porque formalmente, né, são formados, né, naquele estilo, eles concordam uns com os outros, e aí eles podem. Então, assim, a sociedade ela fica mais sujeita a ser manipulada, quanto mais ela encara que ciência não deve ser julgada pela força do argumento, mas pelo título de quem está dizendo. Então, é um grande problema. Espero que tenha ajudado. Até a próxima reflexão.